Jesus se importa comigo? Essa é a pergunta que muitos têm feito. E eu quero lhe dizer, Jesus se importa sim com você. Fica comigo nos próximos minutos, que eu vou lhe esclarecer isso dentro da palavra de Deus. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, que está em Lucas, no capítulo 24. A partir do verso de número 15, diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? O verso 25. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Pois bem, a palavra de Deus, esse texto que nós lemos, está falando de dois discípulos de Jesus, que está de caminho para uma aldeia chamada Emaús, próximo de Jerusalém. É um texto precioso que tem lições grandiosas para nossas vidas. E eu quero destacar aqui duas dessas lições para o nosso crescimento, para o fortalecimento, para a edificação da nossa fé. A primeira destas lições, está no versículo 17. Quando os discípulos estão a caminho, Jesus o alcança e faz duas perguntas. A primeira é: que palavras são essas? E a outra é: por que estáis tristes? Observe que os discípulos estão de caminho, se afastando de Jerusalém. Só que não é uma caminhada normal, comum, tranquila. Aqueles dois discípulos estão indo cheios de frustrações, de angústia, de preocupações. Eles percebem ou eles entendem que o plano não funcionou como Jesus havia dito. Eles estão preocupados porque já é o terceiro dia e eles não encontraram com o Mestre, com o Senhor Jesus ressuscitado, ressurreto. Eles então, angustiados, decepcionados, eles agora ingressam em uma caminhada, regressando para os seus lugares de origem. Eles abandonaram, parece que eles estão abandonando a fé, os planos, os projetos, jogando tudo para o alto. Mas quando eles estão de caminho, com o coração perturbado, o mesmo Jesus alcança eles quando estão de caminho. E Jesus começa a andar com eles, lado a lado. E Jesus, ouvindo as palavras daqueles discípulos, ele começa a analisar como estavam deprimidos, como estavam frustrados. E Jesus então lhes faz a pergunta: que palavras são essas? Porque as palavras refletem, dizem muito do estado que nos encontramos. E as palavras que eles trocavam naquele momento, Jesus havia examinado e percebia que eles estavam com problema. E Jesus estava ali justamente porque se importava com eles e queria resolver aquele problema que estava instalado no seu coração e na sua alma. Jesus o acompanha porque Jesus quer tirar a tristeza que estava tomando conta do coração daqueles discípulos. E Jesus pergunta para eles que palavras são aquelas. Observe que Jesus está preocupado e eles começam a falar com Jesus. E eles perguntam para Jesus: és tu só um peregrino que não sabe das coisas que têm acontecido nos últimos dias? E Jesus pergunta: quais? E eles começam a falar. E em seguida Jesus começa a discorrer na palavra, em toda a lei, nos profetas, expondo tudo que estava escrito a seu respeito,
mostrando para eles que convinha que acontecesse tudo o que estava acontecendo para que se cumprisse as Escrituras e que se firmasse o plano de Deus para a salvação dos homens. Então a palavra que Jesus começa a falar, começa a arder, começa a queimar o coração deles, começa a abrir o entendimento, porque o texto sagrado diz que eles estavam como que com os olhos fechados, para não entender, para não reconhecer que era o Senhor Jesus. Pois bem, eu quero lhe dizer, através desta palavra neste momento também, que Jesus se preocupa conosco. Porque quando as nossas palavras não condiz com a nossa fé, Jesus, que examina os nossos corações, começa então a se preocupar conosco, nos envia uma mensagem, nos envia a sua palavra, o seu Espírito Santo, para testificar no nosso coração que Ele está conosco e que Ele se preocupa também. Observe que eles estão com o coração triste, porque as palavras que eles estão falando não condiz com a realidade que Jesus havia projetado para eles. A palavra de Deus fala que a boca só fala do que está cheio o coração. E o coração deles estava cheio de tristeza, de frustração e de amargura. Talvez é assim que se encontra o seu coração neste momento. E o Senhor Jesus, através da sua palavra, vem nos dar uma lição. Encha o seu coração de fé, da palavra de Deus, acreditando que ela é a verdade. E tenha certeza de uma coisa, vai se materializar na sua vida tudo aquilo que Jesus falou a seu respeito. A palavra de Deus vem para alegrar nossa alma, ela vem para alegrar o nosso coração. Eles estão com o coração triste e Jesus começa a falar a palavra de Deus para eles. E aquela palavra vai adentrando o coração, ela vai ardendo, ela vai queimando e começa então a mudar o entendimento deles. A palavra de Deus, ela transforma, ela muda o entendimento. Basta nós ouvirmos com atenção o que o Senhor Jesus está dizendo. Não deixe a tristeza entrar no seu coração. Jesus te ama. Jesus se preocupa com você. E se o seu coração estiver triste neste momento, saiba, Ele está com você, porque é uma promessa do Senhor Jesus. Eis que estareis convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus se importa assim com você. A outra palavra que Jesus fala aos seus discípulos, uma outra lição que nós podemos tirar nesse texto, é a que está no verso de número 25. Jesus os repreende, chamando de nécios e tardos de coração para crer. Qual que é o significado da palavra nécio? Ela significa que é desprovido de conhecimento, desprovido de discernimento. Eles não estavam discernindo, entendendo o que estava acontecendo. O que estava acontecendo era necessário que o acontecesse para que a palavra de Deus se cumprisse e para que o homem fosse restaurado a Deus. E o Senhor Jesus fala na sua palavra que o justo viverá pela fé. A gente precisa entender, está em Romanos capítulo 1, verso 17, que o justo viverá pela fé. Em Hebreus capítulo 10, verso de número 38. E nós, os servos de Deus, os filhos de Deus, precisamos viver por fé. E eles, pelo fato de a incredulidade ter entrado no seu coração, eles não acreditavam que Jesus iria ressuscitar e que Jesus iria vir ao seu encontro, porque já era no decair da tarde do domingo, do primeiro dia, que Jesus disse que ressuscitaria e ainda não tinha se apresentado aos discípulos, e por isso eles se frustram e se afastam de Jerusalém. Mas quando Jesus vai ao seu encontro, Jesus vai lhes falar a palavra com fé, com convicção, com clareza, para que eles viessem entender tudo o que estava acontecendo. E quando Jesus começa a falar, o entendimento começa a abrir, a fé começa a brotar, a palavra queima o coração. Os olhos deles são abertos. Eles entendem que a promessa de Deus,
O plano de Deus, o projeto de Deus para a vida deles ainda está de pé. Quando Jesus finge que vai passar, quando está chegando no destino, Jesus faz com que vai passar direto e eles constrangem o Senhor Jesus dizendo: já é tarde, entra, fica conosco. Quando Jesus se assenta à mesa junto com eles, toma o pão, parte o pão e ergue dando graças, orando. Naquele momento, diz a palavra de Deus que os seus olhos se abriram e eles entenderam e reconheceram que era o próprio Jesus. Jesus foi ao encontro dos seus discípulos no momento de frustração. Jesus está vindo ao teu encontro neste momento através desta palavra dizendo: eu te amo. O meu plano e o meu projeto para a sua vida ainda está de pé. Volta para casa, volta para o início da fé e viva pela fé, crendo que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele te ama, está preocupado com você e Ele vai cumprir tudo aquilo que falou, que prometeu na sua vida. Creia no nome do Senhor Jesus Cristo. Paz seja convosco. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.